Vamos ter a nossa próxima palestra. Quem vai falar com a gente agora é o Gui Ferreira, da Atom6, que é um dos nossos patrocinadores. O Gui ele tem mais de 25 anos de experiência. Ele é CEO e fundador da Atom6, um estúdio global de design e tecnologia com sede em Orlando, nos Estados Unidos, e Florianópolis. Ele começou com 16 anos, aprendeu a programar para fazer o site da banda. Reconhecido internacionalmente, o Gui já palestrou em eventos como o SXSW e o XPA, além de criar produtos digitais premiados e um aplicativo destacado pela Apple. Atualmente é professor e investidor na Silverstream Venture Builder. Então, ao palco convido Gui Ferreira. Alô? É isso, obrigado, Pri. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal, aí pela oportunidade de estar palestrando. Queria agradecer a organização do Floripa Design Day, esse evento muito bacana. E também a presença de todos aqui, como a Luísa falou, né? Todo mundo muito cedo aqui, prestigiando o evento, é muito legal. Muito bacana a gente ter eventos de design aqui em Floripa. Eu sou manezinho da ilha, nasci aqui. Estou de volta ao Brasil, depois de passar um tempo morando fora também. E para mim é uma satisfação muito grande. Vou falar um pouquinho hoje sobre o que eu tenho visto no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e entre outros projetos que eu tenho trabalhado. Antes eu vou contar bem rapidinho uma história que tem a ver com empatia, que o professor Salomão estava falando ali. É uma história interessante. Alguém já usou o suporte da Apple pelo telefone? Já teve um problema no iPhone, no MacBook? Já ligou para a Apple? Quem? Levanta a mão. Tive bastante gente, né? Então, eu precisei usar uma vez. Meu telefone estava esquentando muito, estava com um problema, e eu liguei para a Apple, falei, meu telefone está esquentando, está acontecendo isso e aquilo. E aí o atendente me ligou, Guilherme, tudo bem? Entendo, já aconteceu comigo também, meu celular estava esquentando muito e eu fiz tal coisa, mas eu vou te ajudar a resolver o problema. Vou entrar aqui, vou criar um protocolo aqui e a gente vai resolver. Enfim. E uns 2 ou 3 anos depois, eu tive um problema no meu Mac, as caixas de som estavam estourando, e aí eu liguei de novo, novamente, aconteceu isso, meu MacBook está assim. E aí o atendente, Guilherme, já aconteceu isso comigo uma vez, e eu vou te ajudar. Sabe o memezinho do Leonardo DiCaprio, que ele faz assim, cara, peguei. Então é um modus operandi, né? E eu comecei a pensar sobre isso, cara, por que eles fazem isso, né? Quando o cara falou que já aconteceu com ele o mesmo problema, eu pensei, cara, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe que eu estou sofrendo, então ele vai me ajudar. Então eu fiquei mais tranquilo e falei, não, esse cara que me atendeu, ou essa menina, ele sabe que eu tive esse problema, ele está vivendo a mesma coisa que eu vivi e ele vai me ajudar. Só um adicional rapidinho aí antes de começar a falar um pouquinho. Deixa eu me apresentar, antes de mais nada, né? Sou o Gui Ferreira. Eu sou designer desde 1999, desde o século passado, há 25 anos, escutando o cliente pedindo para aumentar o logo, né, no site. Eu sou o fundador da Atom6 Studio, como a Pri falou. Sou sócio na Silverstream, uma empresa de Venture Capital. Sou embaixador da Caixa nos Estados Unidos e sou professor também de design na General Assembly. Enfim, já fiz alguns projetos grandes para empresas como Google, Microsoft, Mercedes, a Amazon, Samsung, a IKEA e mais outras 350 empresas em 23 países diferentes. Hoje é muito legal poder falar que eu tenho projetos de design nos 5 continentes. É algo bem bacana. Também ganhei 2 vezes, um projeto meu foi escolhido como Apple Editor's Choice, né, o aplicativo do ano pela Apple Store. Em 2018, um aplicativo da Mercedes-Benz nos Estados Unidos. E 2020, o aplicativo Jura-Fuchs na Alemanha. Até eu tenho um time aí que trabalha hoje no Jura-Fuchs ainda, né? Pessoal da Atom. Legal, bacana. Pessoal sempre me pergunta, tem um retorno aqui, eu estou olhando para trás, né? Eu sou um ignorante mesmo. Tem uma televisãozinha aqui que está mostrando a mesma coisa, daí eu fico olhando, né? Vamos lá, acostumado professor a dar aula, né? Que tem o quadro branco, enfim. O pessoal sempre me pergunta, cara, como é que tudo aconteceu? Como é que você conseguiu, um rapazinho da Palhoça ali está fazendo o projeto para o Google lá no Vale do Silício, né? O pessoal sempre me pergunta. E eu acho que é interessante contextualizar um pouco.
contar um pouco da minha história, como eu cheguei lá, até para tentar falar para vocês a minha experiência e acho que pode servir como inspiração, talvez. Eu vim do nada também, eu comecei muito cedo, como a Pri falou, eu tinha uma bandinha lá dos meus 16 anos, estudava na escola técnica, hoje é o IFSC, né, o Instituto Federal, e eu queria um site para minha banda. Lá em 98, 99, o boom da internet, das .com, só que eu não tinha dinheiro para fazer um site, eu nem sabia como é que fazia. E aí eu comecei a estudar na biblioteca da escola. Não tinha o YouTube, não tinha Udemy, Hotmart, não tinha nada dessas coisas. Era livro e eu não tinha computador em casa também. Naquela época não era todo mundo que tinha computador, muito menos smartphone, né? Então eu ia para a escola técnica, ia para a biblioteca, tinha 2 computadores lá na biblioteca, aqueles de tubo ainda antigo, e ficava estudando lá com os livros e tentando criar um site. Fiz o site da minha banda, ficou legal, ficou mais ou menos legalzinho, né? E um amigo meu que tinha outra banda ficou, cara, que legal o site, ficou muito bom, quero um site para minha banda também. Faz pra gente, deu... Tá, faço, beleza. Quanto é que tu cobra? Deu, cara, cobrar? Eu posso cobrar para fazer site? Eu nem tinha pensado nisso, estava estudando. E eu falei, tá bom, R$15. Porra, na época, né, isso aí faz 25 anos, eu cobrei R$15 para fazer um site para a banda do cara e achei, vou ganhar dinheiro agora, né, com isso. E depois o tio do cara tinha uma loja de cortinas e eu fiz um site para ele também e fui fazendo, enfim, o resto é história, né? E comecei a trabalhar em algumas empresas. Em 2002, 2003, eu vi que tinha uma migração grande de software standalone, que é aqueles aplicativos, aqueles programas cinza, sem graça, tipo de caixa do supermercado, sabe? Estava tendo uma migração de software standalone, que é instalado na máquina, para software web, e eu vi uma oportunidade de começar a trabalhar com a parte de usabilidade, ergonomia, arquitetura da informação. Nem se falava muito de experiência do usuário, era um termo meio pouco usado aqui no Brasil. E eu comecei a me especializar nisso, a trabalhar com produtos digitais, produto web, trabalhei em algumas empresas aqui de Floripa, fazendo freela sempre, né? Criei empresas, fundei empresa, fechei empresa, quebrei empresa, saí da sociedade, enfim, fiz de tudo um pouco. Até que ali em 2013 eu recebi uma indicação de um amigo em comum para fazer um projeto para uma empresa de Miami. E esse foi o ponto de virada assim, da minha vida profissional e da minha vida pessoal também, da minha carreira. Recebi, os caras, é uma startup de Miami, os caras querem fazer um produto lá, e eu te indiquei. Assim, cara, mas eu não falo inglês, eu nem passaporte eu não tenho, o que eu vou fazer lá? Eu nunca saí do Brasil, era um jeca, cara, não tinha nada. Enfim, mas cara, bora, vamos, né? Minha esposa sempre fala que, Gui, tu é muito corajoso, tens muita coragem. E eu sou meio cara de pau e meti a cara e fui. Só que daí os caras falaram, tá, mas tu tens que vir para cá, tu tem que vir aqui para a gente conversar, para a gente te mostrar o projeto, etc. E eu, tá bom, vou tirar passaporte, visto, não sei como é que é direito, mas vou. Enfim, e a história da minha ida para lá é um pouco engraçada, porque na época o dólar estava R$1,90, R$2, estava bem bom o dólar. E aí Miami é a terra dos outlets, né, para fazer compras e tal. E eu pensei, cara, eu vou com uma mochilinha, vou só com a roupa da reunião do outro dia e vou comprar tudo lá, vou fazer a festa, comprar mala, tudo. E eu fui com a mochila, a roupa do dia seguinte e eu levei 7 cuecas. 7 cuequinhas, uma para cada dia, porque eu não vou comprar uma cueca e já vou usar sem lavar e tal, enfim. Levei 7 cuequinhas. As mais velhinhas ainda, sabe? Aquela meio rasgadinha que tu deixa por último para usar lá no fundo da gaveta. Então, recolhi essas e levei. E aí eu cheguei lá na imigração, não falava inglês, nada. Cheguei nos Estados Unidos, América, né? Tudo lindo. Eu fui para a imigração e o cara começou a me impressionar. Porra, esse cara de árabe, né? Uma carinha de assustado, assim, sem falar inglês. Só com uma mochilinha chegando, assim, na América. O cara me pegou e me separou e começou a conversar comigo. E aí ele começou a fazer um monte de perguntas em inglês, eu só falava 2 days business, 5 days vacation, shop. Só falava isso, cara, é engraçado. E aí o cara começou a me impressionar. Tá, mas o que tu veio fazer? 2 days business. E aí o cara começou a me impressionar.
E aí ele começou a fazer pergunta e ele perguntou, how long you work? E eu entendi, cara, quanto tempo trabalha? Quanto tempo eu trabalho, né? Daí eu estufei o peito e falei, 15 years, 15 anos. Daí ele perguntou, how long you work? 15 anos, já trabalha 15 anos com design. E aí ele perguntou de novo, você quer ficar 15... E daí em português, hoje eu sei que ele perguntou, você quer ficar 15 anos trabalhando aqui nos Estados Unidos? E eu falei, yes. Yes, pô, eu domino, o cara me contratou para vir aqui fazer o design dele. E daí o cara, tá bom. Vocês já viram aquele aeroporto, área restrita? Então, cloridrato de cocaína, o pessoal fala, sempre... Vai lá. Daí me mandou para a salinha, e eu vendo todo mundo indo pro lado, né? Pessoal, orelhinha do Mickey, indo para Disney, tudo para um lado, e ele mandou para a salinha. E aí eu fui com a minha mochilinha lá, né? Desse, pô, deu ruim. Entrei na salinha, não falei nada de design ainda, né, gente? Desculpa, já passou meia hora aqui, vou agilizar. E aí eu entrei na salinha, e a mulher começou a perguntar, e eu, meu Deus, eu quero ir para casa, não quero mais design, não quero fazer projeto nenhum. E ela falou, o pior foi quando ela mandou eu tirar tudo da mochila. Daí eu tirei em cima do balcão 2 mudas de roupa e 7 cuequinhas rasgadinhas assim em cima do balcão. Vergonha, né? E daí ela começou a ligar pro meu cliente e tal, perguntar, às 4h30 da manhã ligando pro meu cliente. Gente, nem tinha fechado negócio nenhum ainda, estava indo para fazer o briefing, né? A reunião de briefing. E aí o cara falou, não, libera, ele vai fazer um projeto para mim, etc. Daí me liberaram. E eu já estava quase chorando, né? Saí, aquele aeroporto, aquela cidade que era tudo uma maravilha. Enfim, fui para o hotel. No outro dia fui para a reunião, fiz o briefing e tal. O projeto foi um sucesso, foi muito legal, muito bacana. A empresa está bombando hoje lá nos Estados Unidos. Isso faz quase 15 anos, faz 12 anos. A empresa está bombando nos Estados Unidos e esses caras começaram a me recomendar para uma pessoa, para outra pessoa, para outra empresa. E eu comecei a fazer bastante projeto lá nos Estados Unidos. Até que a Mercedes-Benz entrou em contato com uma dessas empresas que eu fazia freela, uma empresa de San Diego, e falou, cara, a gente quer fazer um projeto assim assado, mas o designer tem que vir aqui. Ele tem que ficar uns dias aqui para a gente explicar o processo e tal. E aí a empresa falou, não vou mandar nenhum funcionário meu, mas tem um gurizinho da palhoça. Vou falar para esse gurizinho da palhoça. E aí eles me ligaram e eu falei, é mentira, né? Mercedes, o que a Mercedes quer comigo? Tá maluco? Enfim, era verdade. Fui lá para São Francisco, fui lá na Mercedes, a gente fez o projeto, foi um projeto muito bacana. Isso era 2016, mais ou menos, 3 anos depois desse primeiro projeto lá fora. E aí... 1 ano depois foi lançado o aplicativo, que é o Mercedes Me, é o aplicativo da Mercedes hoje. Esse aplicativo ganhou alguns prêmios, inclusive o Apple Editor's Choice, e ganhou outros prêmios. Eu fui convidado para fazer uma palestra lá em São Francisco para explicar meu processo criativo. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu falei, cara, quem sou eu para ir dar uma palestra em São Francisco? Um guri da palhoça, cara. Como é que um guri da palhoça vai lá para o Vale do Silício? Não, até eu falar assim, né? Até eu fico nervoso e já começo a falar mais rapidinho. Enfim, me segurei, fui lá, respirei fundo, já falava um pouquinho melhor inglês, né? Nessa época, meu inglês era meio assim, era meio tipo índio. Eu devia falar meio assim, tipo, eu quero água. Eu falava assim, eu água querer um pouco. Eu falava as palavras, mas não falava o presente, o passado, o futuro, enfim, era um rolo. Mas fui lá, fiz a palestra. Foi bem bacana, mostrei o case, o projeto e tal, e tinha um monte de gente lá, né? Tinha muita gente dessas empresas grandes todas. Eu nunca tinha tido contato com Google, com Facebook, enfim. E aí eu tinha uns 450 pessoas no meu LinkedIn. Era um LinkedIn normal, assim. Cara, nos dias seguintes começou a bombar. 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sendo alvo de alguma coisa, um vírus, sei lá, aconteceu uma coisa aqui. E começou, daí recebi um e-mail do Facebook para me contratar, para ir trabalhar lá. Eu pensei, que vírus é esse, cara? Os caras estão malucos. Daí uma ligação de fora, a gente é do Google, a gente está com um projeto aqui que talvez... os caras estão de brincadeira, né? Não, deixa eu desligar aqui, isso aí é golpe. É o golpe da princesa nigeriana, né? Que precisa de um dinheiro, mas tem que pagar um dinheiro para retirar uma herança. Enfim...
Tem, né? Esse aí é o golpe dos caras lá. E aí o Google ligou de novo, né? E aí assim, tá, então pode ser sério, vamos ver. E aí participei de um projeto no Google. Alguém já usou o Google Flights aqui para pesquisar passagem? Então, foi esse projeto que eu tive a oportunidade de participar lá em 2018. Era um primeiro protótipo ainda, né? Mas ainda eles mantiveram bastante coisa que eu fiz lá. Então não ficou tão ruim assim a primeira versão. E aí comecei a andar lá pela área ali, Vale do Silício. E aí veio a Microsoft, veio a Samsung, veio a Amazon, veio várias empresas, muitas startups. E eu consegui ter uma penetração de mercado bem bacana. Fiquei meio conhecidinho lá e o pessoal começou a trabalhar comigo. E foi bem bacana. Aqui é a vanzinha do Google de usabilidade, não sei se dá para ver direito, mas a gente saía com uma vanzinha para fazer pesquisa de usabilidade com os usuários. Era bem legal. Vou falar um pouquinho, caramba, vou tentar acelerar um pouquinho. Vou tentar falar um pouquinho sobre o novo cenário de UX no Vale do Silício e no mundo, né? Essa é uma visão bem particular minha, tá? São conceitos e opiniões que eu tenho notado nos projetos que eu tenho feito. Então, assim, é algo bem particular, talvez algumas pessoas discordem, concordem, ou muito pelo contrário. Vamos discutir, vamos conversar, mas só para deixar claro que são visões minhas, tá? Algumas coisas que eu tenho observado e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Estou vendo cada vez mais, como o professor Salomão falou, né, que o design ainda não é valorizado, e de fato não é. Eu sou de uma época que, lá vem o tiozão falar, né, na minha época era tudo mato, isso aqui. É verdade, eu sou de uma época que o design era meio frufru, assim, era algo desnecessário. O sistema tem que funcionar, o produto tem que funcionar. Se ficar bonitinho depois é vantagem, mas não quero me preocupar com o design agora. Então a gente teve que, ao longo dos anos, mostrar que o design tem valor, né? Que não é só o estético, é o funcional. A experiência do usuário tem muito valor. E cada vez mais eu vejo empresas, executivos de grandes empresas valorizando isso, né? Hoje os executivos das empresas, elas sentam numa mesa de reunião para discutir a jornada do usuário, para discutir a experiência, para discutir como é que vai ficar o botão. Cara, tem projetos, tem um time da Atom aqui, que trabalha com a gente, que o pessoal sabe, às vezes para discutir um botão num projeto da Samsung entra 25 pessoas, da Samsung, fora o nosso time. E aí é 25 pessoas para discutir se o botão vai ser redondo, vai ser quadrado. Então os caras estão dando uma importância, estão dando uma relevância muito legal. O design e o UX em si, ele deixou de ser só um departamento ou só uma parte de um processo de criação do produto. Ele está se tornando cada vez mais estratégico. E tem muitos dados que comprovam isso, corroboram o que eu estou falando. Eu estou vendo assim, eu queria falar de 3 mudanças fundamentais hoje, que eu acredito que estão redefinindo o UX e o design como um todo. Eu acredito que elas estão impactando muito a nossa vida, a vida das empresas de design, a vida das pessoas que trabalham e criam produtos, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho que eu vejo de perspectiva não só para o futuro, mas para o presente. Integração entre design e AI. Sério, vai falar de AI? Nossa, não sabia isso. Como o professor falou, eu sou obrigado a falar de AI, né? Então, hoje eu estou vendo assim que a inteligência artificial não vai ser só uma ferramenta. Não é só o que você vai ali colocar um prompt e ele vai te dar uma resposta. Ele vai começar a co-criar com você. Ele vai ser o teu assistente, vai ser o teu guru. Ele vai ser mais do que só uma ferramentinha para ajudar na produtividade. Você vai ter que se adaptar a construir, seja branding, seja a imagenzinha para social media, seja um aplicativo, seja um site. Você vai ter que se habituar a construir junto com essa inteligência, junto com os softwares. Eu vou mostrar um case rapidamente depois da Microsoft. Alguém já usou o Microsoft Designer? Alguém conhece? Poucas pessoas, né? Enfim, esse é um projeto que eu participei também em 2021. Eu fiz só os wireframes, então ele já deve ter mudado tudo. Que o wireframe é para ser mudado, né? Então, é um produto que ele co-cria com você. Então, você vai trabalhando com ele, ele te dá sugestões, ele te dá insights, ele mostra caminhos. Talvez seja melhor você fazer dessa forma ou daquela forma. E se você experimentar isso? Ele te dá sugestões. Então, se atentem. Design e AI. Você vai co-criar com a inteligência artificial. Não vai mais só usar ela como uma ferramenta.
fronteira entre o físico e o digital. Ah, Gui, mas o Apple Vision flopou, ninguém comprou aquela bosta lá. Não está pronto ainda. Mas as tecnologias elas vão começando aos poucos e elas vão amadurecendo. É uma tecnologia que não está madura ainda, mas a fronteira entre o físico e o digital ela vai ser cada vez menor, né? Vai ser cada vez mais diminuída e a gente vai ter como conseguir trabalhar experiências, né, que sejam fluídas entre dispositivos, ambientes e até realidades mesmo. O terceiro ponto é o Future Centered Design, né? Aqui tem uma pegadinha meio ecológica, pensando no mundo, que é também algo que o professor Salomão falou. A gente combinou as mentiras antes, né, professor? Ali no elevador a gente teve uma conversa, vamos contar mais ou menos a mesma historinha. Beleza, bora. Que é essa questão do design criar algo para um mundo melhor, né? Preparar um mundo melhor através do design. Eu vou falar sobre isso também aqui rapidamente. Vai ter que ser bem rapidamente, porque eu tenho pouco tempo. Fala de algumas tendências, não só para o futuro, mas para o presente, né? Galera, está muito rápido. Está muito rápido. Eu estava me preparando para essa apresentação aqui, daqui a pouco o ChatGPT lançou uma versão, está todo mundo com a carinha do Estúdio Ghibli, e eu, caramba, o que está acontecendo? Eu pisquei e já mudou tudo. O mundo deu uma cambalhota. Então, talvez algumas coisas aqui vocês já conheçam, mas, enfim, vou tentar... Já ficou tendências para o passado, né? Nunca ouvi falar, mas talvez já esteja acontecendo. Design circular é a mesma coisa que economia circular, né? Esse é um conceito dos anos 80, muitos de vocês já devem ter visto na faculdade, mas é algo que está tomando cada vez mais espaço dentro das empresas, dentro dos produtos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que talvez vocês nem se ligaram que é economia circular, mas de fato é. Eu citei algumas empresas que estão trabalhando bem forte nisso, a Apple, Google e a IKEA. Essa é uma metodologia que repensa produtos e serviços para eliminar resíduos e poluição, né? Então, ao invés de uma economia linear, um design linear, a gente trabalha com design circular. Tem um case da... Alguém conhece o programa da Apple, o Trade-in? Não? Então, hoje, quando você vai nos Estados Unidos comprar um celular ou um MacBook ou qualquer produto da Apple, você pode levar o seu antigo e dar como parte do pagamento. Isso é uma prática corriqueira lá, e a Apple pega no estado que tiver. Se estiver destruída, a Apple pega. Se estiver mais novinho, claro que dela paga um pouquinho mais, né? Mas, enfim, a Apple ela tem esse programa. E ela não só recicla o dispositivo, ela reintegra alguns materiais antigos em novos produtos. Hoje, a Apple já reciclou, né, já reaproveitou mais de 40 mil toneladas de eletrônicos no programa Apple Trade-in. E cerca de 35% de um MacBook é feito com material reciclado. Então, você vê, né, você vai comprar um MacBook novo e 35% dele, mais ou menos, é feito com material alumínio reciclado. E, no geral, assim, os produtos da Apple, 22% dos produtos têm algum componente reciclado na sua composição. Um outro case de design circular é o IKEA Furniture as a Service. A gente trabalhou nesse projeto em 2018, 2019. A IKEA é uma gigante varejista sueca, ela é uma empresa da Suécia. Ela tem mais de 350 lojas no mundo e ela nos chamou para criar um novo conceito. Eles falaram, cara, a gente precisa fazer algo mais sustentável, a economia circular, etc. Ela nos chamou para criar um produto chamado Furniture as a Service. Então, a gente pensou em todo o conceito. Ao invés de vender móveis, você pode alugar os móveis. Então, você pega lá, ao invés de pagar, sei lá, $20 mil para mobiliar a sua casa, você paga $200 por mês e aluga os móveis. Durante o período do contrato, pode ser 6, 12, 24, 48 meses, você pode trocar os seus móveis. Então, mobiliei minha casa toda, deixei a cadeirinha ali, não gostei muito dessa mesinha aqui, vou trocar. Você pode ir na loja, trocar, ou pedir para eles virem buscar o móvel na sua casa. E no final do contrato, você simplesmente pode devolver esses móveis ou trocar tudo e continuar pagando. Então, você pode sempre estar remodelando a sua casa, o seu escritório, o ambiente que você quiser. Pode ser só um ambiente, enfim. E esse projeto,
ele teve um resultado muito significativo, tanto no reaproveitamento dos materiais, como no impacto global, econômico e social da empresa também. A IKEA ela pegava todos os móveis, fazia uma manutenção, reformava se fosse preciso e colocava na loja de novo como uma venda. A gente até deu uma ideia para, seria legal se cada móvel tivesse um QR Code e quando eu fosse comprar eu lesse, fosse tipo um passaporte, né? Que eu soubesse aonde cada casa que ela esteve, qual é a história daquele móvel que eu estou comprando. Mas eles acharam uma bosta e não aplicaram. Eu achei bem legal, queria, mas eles não gostaram. E aí acontece, né? É raro, mas acontece muito, né? A gente dá uma ideia e o cliente não gostar. Talvez fosse uma ideia ruim mesmo. Outro ponto é a realidade mista, né? Trabalhar com ambientes mistos, então fazer pesquisas para ambientes mistos. A Microsoft ela desenvolveu um playbook que chama Mixed Reality Playbook. É um conjunto de técnicas para user research em ambientes mistos. Como eu falei lá no começo da palestra, ou na metade, né? É algo que está bastante em voga, está todo mundo falando e a gente precisa se atentar. Então, procurem esse material, baixem esse material, que ele vai fazer bastante diferença para vocês. A gente fez recentemente, esse aqui é parte do time que teve na Microsoft, no laboratório de AI da Microsoft no ano passado. Tem alguém aqui que foi para São Francisco? Hobbs, Gabes? Beleza. A gente fez ano passado a gente fez o design e o desenvolvimento do site do laboratório de AI da Microsoft Global. Eles têm laboratórios em 6 cidades, 5 países: China, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Uruguai, enfim. E a gente foi lá fazer uma visita para eles, foi um projeto bem bacana. O último conceito, bem rapidinho, Design Ops. Alguém sabe o que é Design Ops? Já trabalhou? Aí, galera, beleza, legal. Eu não estou falando só de Design Ops, de organizar meus componentes certinho, minhas bibliotecas, etc. Design Ops ele é feito para escalar, né? Então, se você primeiro tem que organizar suas bibliotecas, organizar suas ferramentas, criar esse conceito de Design Ops e escalar com consistência e qualidade. O Airbnb fez um framework bem bacana para Design Ops. Eles conseguiram escalar de 10 para mais de 100 designers sem perder qualidade, sem perder consistência. Então, se você tem um time que está crescendo, ou se você quer crescer o seu time, é importante você se atentar a esse conceito Design Ops, porque ele permite muito você crescer com operacionalidade e escalabilidade. No Airbnb, eles tiveram uma redução de 72% no tempo entre finalização de design e a implementação de código. Isso é um ganho, pessoal, gigantesco para qualquer empresa que cria e desenvolve produtos. Eu estou puxando bem sardinha para design de produto, me perdoem o design gráficos e branding, mas é porque é a minha seara, é onde eu me sinto confortável. Eu tenho quase 15 minutos, eu vou correr. Eu tenho uns cases bem rapidinhos que estão transformando o mercado. Vou falar só de 3 deles. O primeiro é o case da Shopify, que eu queria falar sobre hiperpersonalização contextual em tempo real. Checkout. Todo mundo sabe o que é checkout? Cara, checkout é aquela página que é a página que fica mais tempo numa aba esquecida, né? Tá ali fechada, porque você vai e faz todo o seu carrinho de compra na Shopee, na Shein, no Mercado Livre e deixa lá. Na hora de pagar, você dá aquela pensadinha, começa a revisitar toda a sua vida econômica, todos os seus gastos, dá uma olhadinha no cartão de crédito, enfim. Sabe quando você vai mexer o mouse para fechar a janela e vem uma janelinha? Calma, não vai embora ainda. Então, essa hiperpersonalização aqui, contextual em tempo real, o que o Shopify fez, vai muito, muito, muito além, porque ela é imperceptível. Então, ela trabalha com checkout adaptativo. A interface se transforma de maneira dinâmica, baseada em múltiplos fatores. Então, depende do que você comprou, depende da maneira como você arrastou o mouse, depende de onde você está, da época do ano, como a Luísa citou, depende de várias variáveis. E a gente nem percebe. Às vezes ele vai mudar o texto do botão ou a localização do botão. Com a arquitetura modular em tempo real, eles desenvolveram um framework front-end que eles permitem que os componentes sejam trocados. Então, por exemplo, algo bem clássico, né? Se você está no
no Oriente e o pessoal lê da direita para a esquerda. Deixa eu fazer da direita para a esquerda. O pessoal lê da direita para a esquerda. Então, eles mudam o botão automaticamente. Se você é japonês, mas está no Brasil, ou enfim. E essas micro-otimizações contextuais também, eles desenvolveram mais de 450 mini-ajustes. Então, quando você vai fazer o checkout, você fez lá o seu carrinho de compras, está lá na página do checkout, enquanto você procura o cartão, eles fizeram mais de 450 mini-ajustes. Para quê? Para fazer você comprar. Isso tem muita relação com o UX design ético, né? O que é ético a gente fazer ou não, a gente direcionar o cara para comprar ou não, enfim. Mas é um case que eu queria mostrar. Outro case é o Microsoft Designer, que é um projeto que eu participei. Como eu falei, a gente vai começar a co-criar design e não só apenas fazer sozinho e usar as ferramentas como ferramentas. Ele usa fluxos de trabalho colaborativos, eles têm as inferências de intenção, né? O sistema não usa apenas o prompt, ele não executa comandos que você mandou ele executar. Ele vai se meter no seu design. E nós designers, a gente tem o ego meio inchado, né? Então assim, porra, o que essa máquina tá querendo se meter na minha arte aqui, cara? Fica na tua. Mas cada vez mais a gente vai ter que aguentar esse pessoal, essas máquinas se metendo aí no que a gente faz. Tradução multimodal também. O Microsoft Designer hoje ele trabalha com várias linguagens. Quando eu falo linguagem, é assim, ele consegue transformar textos em imagens, imagens em layout, layout em código usável. Então, ele consegue trabalhar desde uma concepção até o deploy de um produto. E também o scaffolding cognitivo, né? O scaffolding é como se fosse um guia, ele vai te guiando, ele vai te auxiliando durante o processo de criação, ele vai te ensinando algumas melhores maneiras ou como você proceder no seu projeto. Eu tenho um vídeo bem rapidinho sobre... Welcome to Microsoft Designer, a new kind of AI-powered design app that helps you make professional quality designs just by saying what you want. Here's how it works. Let's say you're putting on a concert this summer and need to get the word out. To get started, just tell Designer what you need to make. We can even help you write the perfect prompt. Designer will quickly come back with some great-looking options that use Designer's massive catalog of professional images. Make your design even more personal by adding your own images from your device. If you can't find that perfect picture, Designer can generate new images with AI, again, just by describing what you want. It's never been easier to start a party. You can go in and change any part of a design. As you add additional elements, like a new text field, the Ideas pane can give you arrangement suggestions that make the text fit right in. Designer can even help with writing, so it's easy to say just the right thing. Right on, writing assistants. Designer also has some incredible tools that use AI to make time-consuming image production tasks a breeze. Let's take this concert out under the stars. How about some fireworks? For the grand finale, we can use a suggestion with Magic Motion to make our design come alive. When it's time to share your creations with the world, Designer makes it easy to share however you want. We'll even give you AI-powered recommendations for captions and hashtags based on your content and goals. Designer's AI assistance helps you get great results every step of the way. Designs that get people out of their houses, to your events, and your parties, and your sales, or just make them smile. Experience it for yourself. Sign up for free at designer.microsoft.com. Estamos desempregados, todos nós? Não, não é por aí, pessoal. Fiquem tranquilos. Mas a gente precisa se atualizar, porque a tecnologia está vindo, então a gente tem que se adaptar, né? Eu acredito muito que a inteligência artificial ela vem como algo para nos fazer produzir mais, continuar cobrando a mesma coisa, mas produzir mais e aproveitar mais o nosso momento de lazer, né? Então, ao invés de a gente demorar uma semana para desenvolver uma arte ou uma landing page ou um layout do site, aí ela pode utilizar muito esse trabalho e nos fazer aproveitar outras coisas da vida. O último case que eu vou mostrar é um case da Samsung. A Samsung é um caso bem interessante, porque a gente... Meu Deus, 11 minutos. A Samsung é um caso bem interessante,
que eu comecei esse relacionamento com eles lá em São Francisco. Eles têm um laboratório de pesquisa e desenvolvimento lá no Vale do Silício. Todas as empresas grandes têm, tá? E a gente começou a fazer, fez um projeto, fez outro. Até o time que está aqui participou do projeto, né? Robinho ali, o Gabe, Nilo, Patricão. A gente começou a fazer um projeto, fez 2, 3. A gente tinha feito 7 projetos com eles ano passado, todos na parte de AI. E o pessoal da Coreia do Sul, que é a matriz da Samsung, entrou em contato com os caras e falou: quem que está fazendo esses projetos aí para vocês? E deles falaram: uns gurizinhos da Palhoça, uma empresinha ali da Palhoça. E eles passa o contato que a gente quer trabalhar com eles. E daí a Samsung da Coreia entrou em contato com a gente começou a fazer um projeto com eles, bem bacana também. O problema era acordar 3 da manhã para fazer reunião com os coreanos, né? E aí, às vezes, eu entrava na reunião ali, meio cara de sono, 2 minutinhos atrasado, brasileiro, né? Sempre dá uma atrasadinha, entrava um pouquinho atrasado, e eles estavam conversando entre si. E eu só escutava os caras falar, Hakubayá! E eu assim, cara, os caras estão falando coreano, parecia que eu estava no meio do Round 6, aquela série, sabe? No meio de um dorama, e é bem igualzinho. Os caras falam, e eles ficam falando, caramba, legal. Enfim, vou falar rapidinho dos cases aqui. O Bespoke AI, né, que é um design personalizado com IA para toda a linha de eletrodomésticos. Ano passado a gente fez, me ajudem a lembrar, pessoal da Atom, forno, fogão, máquina de lavar, máquina de secar, geladeira, a gente fez um monte de coisa. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, vai ser um vídeo bem rápido, por favor, não filmem, porque são projetos secretos. O pessoal até começou a se descabelar lá. Mas, enfim, 9 minutos. Vamos lá. A Samsung está criando as superfaces adaptativas, ou seja, elas são interfaces contextuais. Por exemplo, eu vou pegar uma água gelada na geladeira. Hoje nem tem mais água gelada na geladeira, né? Tudo no filtro. Vou pegar uma latinha de coca na geladeira. Quando eu vou abrir a porta da geladeira, tem uma interface, uma superfície adaptativa que ela vai mostrar fotos da minha esposa, fotos das minhas filhas, vídeos das minhas filhas, para eu ter um momento agradável ali quando eu for pegar uma latinha de coca. Ou vai estar integrado com o meu Google Calendar e ele vai mostrar diretamente ali os compromissos que eu tenho para aquele dia. Ou vai mostrar o resultado do jogo do Botafogo, né, professor? Quanto é que foi o fogão hoje? Enfim. Casa conectada também com inovação, o Samsung SmartThings. Ele vai trazer rotinas contextuais, mapa espacial, adaptativo, interface preditiva, enfim, várias tecnologias para o nosso dia a dia. E eu vou mostrar também um pouquinho do Samsung Galaxy One X, que é uma interface disruptiva e inovadora. A Samsung vê o futuro. Nós fizemos todo o conceito da interface, eu vou mostrar para vocês. O futuro que a Samsung vê para os próximos sistemas operacionais de celulares móveis, né, é não ter mais aplicativos. Serão interfaces interfaces orientadas a ações e não mais a apps. Então você não vai mais abrir lá o Book, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você vai lá, abre o Google Flights, continue usando o Google Flights. Você vai lá, abre o Google Flights, pesquisa passagem, vai lá, abre o Booking.com, pesquisa o hotel, vai lá, abre um aplicativo para pesquisar restaurante, sei lá, enfim, para fazer sua viagem. Você vai simplesmente direcionar suas ações e a AI e o sistema operacional vai fazer tudo. Eu não sei qual é o primeiro vídeo que está aqui, mas vamos descobrir juntos. Esse foi o Robinho, né, Robinho? Ou foi o Gabe? Esse é muito legal. Minha filha está com tosse, pergunta para o celular. O que eu faço? Minha filha está com tosse. Bato uma foto dela ou gravo um vídeo, etc. Ele pergunta, será que não foi algo que ela comeu? O que ela comeu no jantar e no almoço? Comeu camarão. Pode ter sido alergia a camarão. O que você quer fazer? Marcar uma consulta ou você quer procurar um medicamento? Quer que eu te sugira medicamentos? Então, ele faz tudo isso de maneira automática. Você só bota ali qual é o seu problema, ele vai resolver para você e te dá opções. Né? 6 minutos. Segundo case aqui, bem rapidinho, esse aqui é o da viagem. Estou pensando em viajar para Seul, sozinho. Vamos lá. Como é que a AI vai se comportar para a minha viagem, preparando a minha viagem? Criando uma viagem solo para a cidade. Seleciona uma data. Algumas datas que são as melhores datas, né, para viajar para a cidade.
Qual é seu principal objetivo? Quero ver artes, quero comer, quero conhecer a cidade, enfim. E aí ele começa a organizar toda a sua viagem, ver passagens. Ele traz todo um plano para você e aí você pode fazer opções, né? Então você vai ali, opções de passagem, o que eu vou fazer? Tem esse, coisas para fazer, quais são as passagens? Não gostei dessa, quero essa é boa. Então você vai selecionando todas as opções que a AI te traz. Você não vai mais ter que abrir um monte de aplicativo. Essa é a visão de futuro da Samsung. Esse aqui é bem legal, que esse envolve eletrodomésticos, né? Então o Jordan está fazendo uma comidinha para a filha dele, o jantar, vai botar ali no fogão e o Jordan saiu, foi para a sala de TV e está lá cozinhando o miojo. E aí ele está lá assistindo TV, só que a própria televisão já está conectada no fogão. E ela fala, você está longe do fogão há 10 minutos. É isso mesmo? Vamos ligar o Away Mode On, né? Então, vamos ligar aí, vamos dizer que você está longe. Ele bloqueia toda a interface do fogão, e aí a Camilinha, a filha dele, chegou lá para mexer, chegou perto do fogão. Ele já bloqueia tudo e começa a tocar um alarme falando, Jordan, cara, a Camila está aqui, vem ver. E recebe um alerta no celular também. A Camila estava lá aprontando, bicho. Volta lá para a cozinha rápido. E a Jordan vai lá e termina o jantar, enfim. Mas vai ser tudo conectado. O ambiente da casa, todos os eletrodomésticos vão ser conectados. Jordan acabou a comida, acabou o miojo, botou o temperinho lá, Nissin, né? E tocou ficha. Esse aqui é bem legal também, que ele trabalha também com presença, sensores de presença. A Jenny teve um dia muito ocupado e ela está preparando lá o jantar, está toda atrasada, se atrasou toda, então ele já identifica várias coisas ali no próprio forno. Jenny, sei que você tem que deixar o filho na aula de natação rapidinho, então vou sugerir alguma coisa rápido. Vamos ver o que você tem na geladeira. Tem isso e aquilo. Com o que você tem na geladeira, você consegue fazer farritas, steak farritas. E ela vai falar, beleza, bora. Então ela vai lá, faz a steak farritas, começa a cozinhar, controla ali a temperatura, o tempo, etc. Fica pronto, a Jenny não se atrasa, o Juninho vai para a natação, tá tudo certo. E é tudo, ela foi lavar a louça, foi lavar a roupa e ela viu ali, o fogão, o forno manda uma mensagem para ela. Tua comida está pronta, pode ir lá e tirar do forno, senão vai queimar. E aí ela vai lá e tira do forno. Então, só para ter uma ideia de como o nosso futuro vai ser conectado, como vão ter sensores cada vez mais e daí como a Skynet vai chegar e vai acabar com o nosso mundo, né? Estou cada vez mais com medo. Mas, enfim, como diz a minha esposa, é só puxar o fio da tomada e está tudo certo. Acaba a revolução dos robôs. Eu tenho 3 minutos, eu vou falar bem rápido sobre ferramentas e métodos práticos, beleza? Vamos lá. Primeira ferramentinha aqui, a Research Repository. É um repositório de pesquisas. Então, a gente trabalha muito com... tem que fazer uma pesquisa e tal. Alguém já ouviu falar em Dovetail? É uma ferramenta fantástica, um repositório que tem várias pesquisas de UX lá, várias pesquisas com usuários. Então, você pode entrar lá. Dovetail tem o Aurelius também. Cara, você entra lá, você pesquisa, uma daquelas vai servir para você, para te ajudar no seu projeto. Então, é só uma dica prática para você agilizar suas pesquisas com usuários. Democratização do User Research, né? Quem é mais das antigas aí, a Pri, a Luísa, quando vocês já fizeram pesquisas com usuário, teste de usabilidade com usuário, leva todo mundo para o laboratório, tem que dar alguma coisa, não pode ser de graça, semanas para organizar, enfim. Hoje a gente tem ferramentas como o usertesting.com aqui, usertesting.com e o Maze, que eles tornam muito acessíveis para qualquer pessoa fazer pesquisa de teste de usabilidade com usuários. É 100%? Cara, eu sou da opinião que nada é melhor do que tu sentar do lado do teu usuário e ver ele trabalhando na sua ferramenta, né? Mas, enfim, se a gente não tem essa possibilidade, é bem bacana utilizar. Design Ops Toolkits, quem for implementar esse conceito de Design Ops, nessa metodologia, tem ferramentas como Zero Height, Abstract, Lingo, que te ajudam muito, te auxiliam nesse processo de documentação para o Open. Ops, acabou meu tempo? Meu Deus. Não? Dá um chorinho. Beleza.
Já ia me jogar aqui do palco e tudo certo. Design Token Management, né? Então, ferramentas como Specify, Token Studio para implementar consistência visual e funcional. 1 minuto, meu Deus do céu. Design System Starter Kits, né? Bibliotecas como Material Design, isso vocês já devem usar bastante, né? Depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês também. O pessoal está tirando foto, vou me abaixar aqui rapidinho. O pessoal tirar foto, mas tem mais coisa. Isso é bem bacana para facilitar o processo de criação de produtos, né? Principalmente porque hoje a gente tem muito aquela questão de, às vezes, design trabalha do zero. Vou criar um sistema, vou criar do zero. Vou criar o meu botão, vou criar os meus conceitos de tabela. Puta, na hora do desenvolvedor implementar, é horrível. Alguém é programador aqui? Alguém é desenvolvedor? Vocês sabem do que eu estou falando, né? É horrível. Eu estou até escrevendo um livro, faz 10 anos que eu estou escrevendo esse livro e não acabei ainda. É Code Oriented Design. É design orientado ao código. Ganhei mais 5 minutos. Pessoal, vocês são demais. Design orientado ao código. Que você não pode só fazer o design orientado ao usuário. Você tem que fazer orientado ao código também. Quando você faz um design, quando você faz uma interface, pensando na implementação do código, você salva um monte de problemas. Ganha muito mais agilidade na hora de implementar, sem contar que o design fica fluido. Sabe quando você entra num aplicativo ou num site que ele está meio quebradinho, ele vai, não vai, você clica, ele não tem muita... Então, quando você usa uma ferramenta como Material Design ou Bootstrap, você já usa os componentes que o Google tem 2.000 engenheiros lá trabalhando no Bootstrap, no Material Design, aliás. Cara, por que eu vou reinventar a roda? Usa os componentes lá, bota a tua cor, bota o teu degradê, bota o que você quiser, mas usa os componentes. Ele vai agilizar muito a implementação no código, teu código vai ficar fluido, porque o Chrome, o navegador, ele já está preparado para aquilo ali, né? E tem várias questões que nem entram na seara de design, que é o JavaScript, o Object-DOM. Cara, tem muita coisa. Meu Deus, eu tenho um monte ainda. Tá, eu vou pular alguns, tá? Para ser mais rapidinho. Vamos lá. Queria falar sobre ética, frameworks de ética no design, mas fica para a próxima. Eu vou fazer um vídeo no meu Instagram. Depois me sigam que eu vou fazer os vídeos sobre o que eu não vou falar aqui. Queria falar um pouquinho sobre a aplicação no contexto brasileiro. Josias, desculpa, estou tomando teu tempo aqui, tá? Depois eu te pago um café ali. Então, Brasil, né? A gente tem contextos muito diversos aqui no Brasil. Nossas realidades são muito diferentes, os acessos à tecnologia, né? A gente tem muitas diferenças econômicas, sociais, políticas, né? Enfim, então tem muitos desafios aqui no Brasil. Otimização de recursos, lá comprar um MacBook, cara, é $1.500. Imagina você comprar um MacBook por R$1.500 aqui, um equipamento de ponta, né? Então lá o pessoal tem muito mais acesso. Então a gente tem que otimizar de alguma forma esses recursos aqui no Brasil. A gente, né? Eu brinco que a gente compete com os americanos. A gente está numa corrida, só que aqui no Brasil a gente está com um saco de cimento nas costas, né? E os caras estão correndo solto porque eles têm acesso a muitas coisas. Mas o Brasil também tem muitas vantagens competitivas. Nós temos os melhores designers do mundo, pessoal. Isso eu posso falar de boca cheia e é verdade. Os melhores designers do mundo são brasileiros. Os ucranianos são bons também. Mas os brasileiros não têm. A gente é versátil, a gente é criativo. A gente consegue a gente é safo. A gente consegue se sair de qualquer situação. A gente consegue criar várias soluções inteligentes para problemas complexos. O americano, ele é meio durão, ele não consegue pensar um pouquinho para o lado, fora da caixa, ele não consegue, ele é duro. Eu não sei se estão aumentando meu tempo, mas eu vou agilizar aqui. Então, e eu sugiro também, se vocês forem implementar alguma técnica daquelas que eu apresentei, façam devagar, façam gradualmente, né? Deem um espaço aí 60, 90 dias para ir testando aos poucos. Se eu descer daqui e eu não falar daqui da Atom 6, o meu RH, o pessoal do People Experience vai me matar, porque a gente está precisando muito de gente, pessoal. Então, se vocês querem participar de projetos como esses que eu apresentei aqui e muitos outros, hoje a gente deve estar rodando em paralelo uns 50, 60 projetos. A gente tem escritório aqui na Pedra Branca, a gente fala que é Floripa porque é mais sexy, né? Palhoça dá um pouquinho de vergonha às vezes, mas o escritório é na Pedra Branca, a gente tem opções, posições remotas, híbridas.
Temos posições nos Estados Unidos também. Enfim, a empresa é muito legal. 1 minuto e meio. A empresa é muito legal. A gente tem um clima bem descontraído. Tem vários funcionários com a camiseta aqui. Vocês podem conversar com eles. Se tiverem interesse em trabalhar com a gente também, entra no nosso site, aplica lá. Tem bastante vaga aberta. A gente precisa muito de gente boa para trabalhar. A gente tem o Interatom. O Interatom é o intercâmbio da Atom, que a gente leva todo ano. A gente leva alguns funcionários para os Estados Unidos, e aí não é só trabalho, a gente vai lá para o Vale do Silício, vai conhecer as empresas, aqui tem algumas fotos, né? Conhece o Google, o Facebook, vai em cliente, trabalha lá também, mas também a gente se diverte. A gente vai na Disney, o pessoal foi para a Disney, o pessoal foi para a Universal, assiste um joguinho de basquete, enfim, é bem legal. Tá dado o recado, né, Vitor? Beleza, Carol, é isso. Tá, pessoal, sempre cria, questione e inspire. Nós somos designers, né? Então a gente tem aí um poder imenso nas mãos. Aqui é o meu QR Code do meu Instagram, me sigam lá, por favor. A gente tem um poder imenso nas mãos, 30 segundos. Sempre questione. E é isso. Quem entrar no meu Instagram hoje, quem começar a me seguir hoje, eu vou fazer alguns sorteios e eu tenho bastante coisa lá do Vale do Silício, caneca do Google, caderno do YouTube, caneca da Apple. Eu vou sortear um monte de coisa para vocês hoje, então me sigam que está lá. Pri, desculpa. Muito Obrigado. bom, Gui.